Olá, sejam bem-vindos. Você tem autocontrole para pensar antes de falar qualquer coisa? Ou o que vem na sua mente sai sem nenhuma medida, sem antes pensar nessas palavras? Eu quero ler os nossos versículos base para falar sobre esse assunto um pouquinho, que se encontra no capítulo 29 de Provérbios. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Quantas vezes a gente já falou palavras que saem sem pensar e quando terminamos de falar isso, nos arrependemos, porque aquelas palavras de alguma maneira machucou alguém que a gente ama. Às vezes a gente tem até razão em certa discussão, mas sem pensar antes as palavras, elas podem ferir profundamente alguém que a gente ama ou qualquer pessoa, porque eu já falei aqui no meu canal sobre o poder das palavras, o poder dela da vida e morte. E por isso que nós, como os filhos de Deus, precisamos usar nossas palavras de forma sensata e sábia. Precisamos falar mansamente, pensar antes de falar, calcular o peso daquelas palavras que estávamos pensando em falar, para que nossas palavras venham só trazer vida. E também, de certa forma, às vezes nossas palavras elas vão ter que repreender outras pessoas por amor, mas usando as palavras certas. A pessoa sábia, ela governa a sua boca. De lá só sai palavras pensadas, palavras que antes de serem faladas foram pensadas cuidadosamente para que sejam usadas de forma que não vai agredir ninguém, mas também que fala a verdade. Então é muito importante quando estivermos em situações, principalmente aquelas situações de pressão, aquelas situações que queremos falar sem pensar, é muito importante a gente dar um passinho para trás e falar: não, eu tenho que pensar antes de explodir, eu tenho que deixar o Espírito Santo me mostrar, não, isso aqui eu não deveria falar. E esse ato de não falar explosivamente, né, de falar de forma tola, de falar antes de pensar e acabar falando bobagem, precisamos praticar o domínio próprio. O domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Então, a gente deve pedir para o Espírito Santo desenvolver esse fruto dentro de nós. Que possamos pensar antes de falar algo, possamos ser racionais, possamos ser sábios no falar e que as nossas palavras venham ser só para curar, ajudar e a pessoa mudar, crescer, mas não palavras que vão machucar e ferir alguém. Que as nossas palavras venham ter o propósito de edificar e de ajudar. Que possamos começar a falar mais com amor, em vez de falar de forma impulsiva. E podemos pedir ao Espírito Santo para que nos ajude nesse processo, que a nossa fala venha a ser de um filho maduro e sábio. E é isso. Que Deus abençoe. Tchau!